Meu nome é Deanna. Tenho 27 anos. E a noite em que minha família decidiu que eu não era realmente parte deles começou em um bistrô descolado em Wynwood, Miami. Era para estarmos comemorando a nova promoção da minha irmã. Eu apareci com um vestido simples que comprei em promoção, segurando um pequeno presente que eu mal podia pagar, mas repeti para mim mesma que valia a pena. Família, não é? No momento em que cheguei à mesa, minha irmã empurrou a cadeira para trás e levantou a voz só o suficiente para as mesas próximas ouvirem: sai daqui. Vai procurar outra mesa. Essa é para a família, não para meninas adotadas. Ela disse aquilo como uma piada, uma frase ensaiada. As pessoas com ela riram, não um riso nervoso, não um mal-entendido. Riram de verdade, com facilidade, como se fosse uma frase que já tinham ouvido antes e ainda achavam engraçada. Fiquei parada ali, sentindo o calor subir pelo meu pescoço, sentindo cada olhar pesar nas minhas costas. Eu tinha vivido com aquelas pessoas por mais de 20 anos. Elas me deram o sobrenome delas, o endereço delas, as regras delas. Mas naquele momento, me lembraram exatamente do que eu nunca tive, um lugar de verdade naquela mesa. Eu não fui embora. Sentei-me quieta na ponta e fiquei enquanto elas pediam as coisas mais caras do cardápio: aperitivos, coquetéis, pratos principais, sobremesas que mal tocaram. Eu sabia como estavam minhas economias. Sabia como meu próximo aluguel ia doer. Quando a conta finalmente chegou, o garçom colocou a pastinha de couro bem na minha frente. $2.000. Ninguém se mexeu. Alguém apenas disse: você conseguiu aquele cliente novo. Você dá conta. Então eu sorri, coloquei meu cartão e assinei. Depois me levantei, pronta para sair daquele restaurante, talvez da vida deles de uma vez por todas. Antes de contar o que ele disse e o que aconteceu depois que saí, me diga, que horas são aí agora? E de onde você está assistindo? Quero ver até onde essa história vai viajar. Quando saí do restaurante, o ar úmido de Miami parecia mais pesado do que uma hora antes, como se as ruas estivessem tentando me avisar que a noite ainda não tinha acabado comigo. Eu não tinha dado mais do que alguns passos quando ouvi o som calculado de saltos atrás de mim, passos firmes e controlados, nada parecidos com a energia caótica que eu tinha acabado de deixar para trás. Uma mulher parou ao meu lado, sua presença calma de um jeito que exigia atenção. Era a tia Margarete, tia da minha mãe, alguém que sempre esteve ali, mas sempre na periferia das reuniões de família, educada, distante, nunca cruel, mas nunca realmente parte da minha vida. Ela não tocou meu braço nem tentou me consolar. Apenas ficou ali tempo suficiente para o barulho do bistrô desaparecer atrás de nós. Eu a segui até o carro porque não sabia o que fazer com o espaço vazio que crescia dentro do meu peito. Ela não ofereceu simpatia nem pedido de desculpas durante o curto trajeto. Não havia nada de sentimental nisso. Simplesmente me disse para ir para casa com ela, com um tom firme o bastante para que recusar não parecesse uma opção. O apartamento dela na cidade tinha vista para as luzes que se espalhavam pela Biscayne Bay, mas eu mal registrei a paisagem. Margarete apontou para a mesa da cozinha, e eu me sentei porque seguir instruções simples parecia mais seguro do que pensar no jantar que eu tinha acabado de enfrentar. Ela se juntou a mim depois de deixar a bolsa. Seus movimentos eram lentos de um jeito que não parecia cansaço, mas cuidado, como se estivesse tentando não perturbar algo frágil dentro dela mesma. Eu nunca tinha passado mais do que alguns minutos perto dela em algum feriado. Ainda assim, sentar ali, frente a frente, parecia estranhamente natural, como se ela já tivesse tomado uma decisão muito antes daquela noite. Ela me contou que tinha assistido a noite toda do bar. Disse que ouviu tudo. Não levantou a voz. Não dramatizou um único detalhe. Simplesmente falou com o mesmo tom que se usa para comentar sobre o clima. Mas de alguma forma aquela quietude tinha mais peso do que todo o barulho dentro do restaurante. Então, ela explicou algo que eu jamais esperaria ouvir de ninguém, muito menos de alguém que nunca fez parte do meu cotidiano. Disse que não queria me ver voltar a um lugar onde eu era tratada como um acessório. Disse que tinha ficado à margem por tempo demais e que as pessoas que me criaram haviam perdido o direito de falar sobre família com autoridade. Não havia calor em suas palavras, mas também não havia crueldade, apenas uma clareza afiada que não deixava espaço para dúvidas. Ela me aconselhou a ficar com ela por um tempo, pelo menos até que eu pudesse pensar sem a dor da humilhação nublando tudo.
Eu concordei, não porque entendia seus motivos, mas porque a alternativa era voltar para uma casa que nunca tinha sido realmente minha. Mais tarde naquela noite, deitada no quarto de hóspedes, encarando um teto que eu não reconhecia, percebi que aquele era o primeiro espaço silencioso que eu ocupava sem me sentir uma visitante na minha própria vida. Eu não sabia o que Margarete planejava ou por que havia dado um passo à frente justo agora, mas a certeza em sua voz permanecia, firme e inabalável, me dando a sensação de que nada no meu futuro se desenrolaria da mesma forma que meu passado. A manhã chegou com uma quietude suave que não combinava com o turbilhão dentro do meu peito. Entrei na sala, meio esperando que o silêncio se desfizesse em algo familiar, mas nada parecia reconhecível. Margarete já estava sentada à mesa de jantar, postura ereta, uma pasta repousando à sua frente como se estivesse esperando exatamente o momento em que eu entrasse. Um homem estava ao lado dela, o advogado Howard Lane, apresentado com um aceno breve que deixava claro que ele não estava ali para nada casual. Ele abriu a pasta sem trocar amenidades. O movimento era preciso, treinado, quase clínico. Sentei-me na cadeira à sua frente, instintivamente me preparando, embora eu não fizesse ideia do que precisava enfrentar. Papéis deslizaram pela mesa, cada documento marcado com números e assinaturas que carregavam muito mais peso do que a tinta sugeria. Howard começou a expor uma história que eu jamais soubera que tinha relação comigo. Um fundo financeiro criado pelos meus pais biológicos, destinado a garantir minha educação, saúde e estabilidade até a vida adulta. Os valores eram altos, muito mais altos do que eu poderia imaginar enquanto me virava com empregos de meio período no ensino médio. No entanto, segundo os registros, o fundo havia sido acessado repetidas vezes pela minha mãe Débora e pelo meu pai ao longo de muitos anos. Saques identificados como despesas familiares, redirecionados consistentemente para contas das quais eu nunca tinha ouvido falar. Meu pulso apertou enquanto Howard continuava, a voz firme, inabalável. Os detalhes atingiam com uma clareza cortante. Eu tinha crescido contando livros didáticos gastos, remendando tênis velhos, convencendo a mim mesma de que meu lugar na casa vinha com limites pelos quais eu devia ser grata. E enquanto eu aprendia a me encolher para não ser um incômodo, minha irmã Courtney e meu irmão Ethan prosperavam de maneiras que eu nunca conseguia explicar. Novos programas, aulas particulares, viagens interestaduais tratadas como necessidades. Agora, a explicação estava a poucos centímetros das minhas mãos em um conjunto de documentos legais. Senti minha respiração falhar, não por surpresa, mas pela confirmação silenciosa de uma verdade que eu já pressentia havia muito tempo finalmente tomando forma. O fundo havia sido drenado para tudo, exceto para o propósito para o qual foi criado. Howard não demonstrou emoção ao relatar isso. Não precisava. Os números carregavam seu próprio tom, despidos de interpretação. Margarete me observava com firmeza, sua expressão indecifrável, porém constante. Ela não interrompeu, não suavizou nada. Permitiu que a informação caísse onde precisava cair. Quando Howard terminou, fechou a pasta com o mesmo movimento controlado com que a abrirá, deixando o peso da revelação totalmente nas minhas mãos. Eu não sabia que reação esperar de mim mesma: raiva, incredulidade, tristeza. Em vez disso, surgiu uma clareza inesperada. Fragmentos da minha infância, antes dispersos e confusos, começaram a se encaixar com uma precisão quase cruel. Os feriados no brechó, as broncas sobre o orçamento, a culpa que colocavam em cada pedido que eu fazia, nada disso combinava com o valor original do fundo. Antes que eu pudesse organizar a tempestade pressionando contra minhas costelas, Howard explicou os próximos passos disponíveis para mim. Cada um deles fundamentado em documentação, não em emoção. Margarete não acrescentou nada à explicação. Apenas sinalizou que apoiaria qualquer caminho que eu escolhesse. E, pela primeira vez, senti que a vida que eu achava entender tinha sido construída sobre uma base que eu nunca deveria ter visto. Os dias que se seguiram entraram em um ritmo estranho, como se minha vida tivesse sido esvaziada e preenchida novamente com sombras projetadas por pessoas que eu já não reconhecia. Margarete lidou com a maior parte das conversas com Howard enquanto eu ficava no apartamento dela, respondendo e-mails de clientes e fingindo que a rotina ainda podia me proteger. Mas a verdade continuava pressionando as bordas de cada momento silencioso: o fundo, os saques, os anos acreditando que minha infância era apenas financeiramente apertada. Então o mundo lá fora começou a bater à porta. Primeiro foram ligações de números que eu não reconhecia. No começo, deixei ir para a caixa postal, supondo que fossem cobranças ou enganos.
Mas ao meio-dia o padrão mudou. Uma mensagem mencionava declarações feitas pela sua família. Outra pedia esclarecimento sobre uma postagem online. Verifiquei o celular de novo, e as notificações continuavam se acumulando. Alguém tinha mexido em algo, e o que quer que fosse, estava se espalhando rápido. Quando a noite chegou, Howard apareceu para se reunir com Margaret, o tom mais afiado do que antes. Ele explicou que minha mãe, Deborah, e meu pai, Franklin, haviam tentado moldar publicamente a situação, se apresentando como cuidadores que sustentaram uma criança difícil e que agora estavam sendo explorados por influências externas. Eles não mencionaram meu nome diretamente, mas a insinuação era inconfundível. A narrativa era clara: eu era ingrata, oportunista, indigna. Meu estômago se apertou enquanto Howard explicava o quão rápido essas alegações poderiam escalar. Sem evidências para contrariá-las, a percepção poderia se solidificar antes mesmo que a verdade tivesse chance de respirar. Ele não foi dramático nem alarmista, apenas factual. E fatos, eu estava aprendendo, podiam ser implacáveis sem nunca levantar a voz. Mais tarde naquela noite, outra mensagem chegou, desta vez de uma jornalista local, Jenna Ortiz, conhecida por matérias investigativas sobre disputas familiares e conflitos envolvendo heranças. Ela dizia ter recebido documentos e declarações e queria me oferecer a oportunidade de contribuir para o quadro completo. Suas palavras não continham calor, apenas curiosidade profissional, mas foram suficientes para confirmar que minha família havia levado a situação além de um conflito privado. Fiquei encarando a mensagem, sem saber se responder ajudaria ou jogaria gasolina no fogo. Margaret entrou nesse momento, percebendo a tela antes que eu pudesse virar o celular. Ela não fez perguntas. Apenas disse que o silêncio não me protegeria agora. Evitar a conversa permitiria que outros me definissem antes que eu pudesse me definir. A certeza de Margaret me desconcertava, não porque eu duvidasse dela, mas porque nunca tinham me encorajado a falar por mim mesma. Minha voz sempre fora mais baixa em qualquer ambiente, condicionada a evitar conflito a qualquer custo, mas o conflito agora tinha chegado sem pedir minha permissão. Howard sugeriu uma abordagem controlada, participar de uma entrevista formal, com documentação à disposição e a possibilidade de verificar cada alegação. A ideia parecia estrangeira e esmagadora. Ainda assim, algo dentro de mim se alinhou a ela. Uma parte pequena, firme, que reconhecia que finalmente me pediam para defender minha própria vida, e não justificar meu lugar na vida de outra pessoa. A decisão não foi impulsiva. Ela se formou aos poucos, moldada pelo entendimento de que me esconder não diminuiria o impulso que minha família já havia criado. Ao fim da noite, concordei com a entrevista não por ambição nem por revanche, mas porque a verdade tinha me trazido até ali, e o silêncio nunca me ofereceu nada. O estúdio onde a entrevista seria gravada ficava dentro de um galpão reformado na periferia de Wynwood, o tipo de lugar onde as paredes ainda guardavam vestígios do passado industrial apesar das camadas de tinta. Entrar ali parecia pisar em um mundo construído para análise minuciosa. Luzes fortes suspensas acima. Cabos cruzando o chão. Figuras silenciosas ajustando equipamentos com precisão treinada. Nada se parecia com o caos da casa da minha infância. Ainda assim, o aperto no meu peito tinha o mesmo contorno. Um homem se aproximou, apresentando-se como o produtor Daniel Morse, oferecendo uma explicação calma sobre o processo de gravação. Seu tom era firme, impessoal, quase reconfortante na neutralidade. Ele não estava ali para me consolar, estava ali para construir um segmento que o público assistiria sem jamais imaginar o peso por trás de cada detalhe. Essa percepção me deixou mais tensa do que qualquer outra coisa. Não havia expectativa de simpatia, apenas de exatidão. Margaret se sentou por perto, fora da câmera, mas perto o suficiente para que eu sentisse sua presença ancorando o ambiente. A entrevistadora posicionou-se diante de mim, postura profissional, bloco de notas já aberto. Não era Jenna Ortiz, a repórter que havia me procurado primeiro, mas alguém de perfil mais alto, alguém cuja cobertura moldava a opinião pública em vez de apenas registrá-la. Senti a pressão mudar de forma sutil, como se o chão por baixo da conversa tivesse se alargado. Quando as câmeras começaram a gravar, as perguntas vieram diretas, mas controladas, não invasivas por puro espetáculo. Perguntaram sobre minha criação, as circunstâncias da adoção, meu entendimento das questões financeiras e os eventos que levaram à minha decisão de ficar com Margaret. Nunca perguntaram se eu amava minha família. Perguntaram se eu havia sido amparada por ela.
Foi uma distinção que me atingiu com uma força inesperada. Howard estava ao lado, monitorando cada pergunta com uma vigilância silenciosa. Ele não interveio, mas a consciência de sua presença funcionava como uma linha de proteção, lembrando-me de que eu não estava navegando aquilo sozinha. Conforme a entrevista avançava, senti algo mudar dentro de mim. Uma liberação de anos engolindo desconforto. Quanto mais a entrevistadora buscava clareza, mais eu percebia o quanto minha vida havia sido moldada pelo silêncio. No meio da gravação, a porta do estúdio se abriu de repente. A interrupção não foi barulhenta, mas a mudança no ar, o movimento súbito em um ambiente tão controlado, chamou a atenção de todos. Minha irmã Courtney entrou, expressão tensa, ombros rígidos, como se acreditasse que sua simples presença pudesse recalibrar a narrativa. Ela não havia sido convidada. Não fazia parte da produção. Mesmo assim, caminhou em direção ao equipamento com uma confiança que sugeria esperar que as câmeras se voltassem para ela. A equipe congelou, incerta, mas cautelosa. Courtney começou a falar alto, insistindo que a história gravada estava incompleta, acusando a produção de manipulação. Sua voz ficava mais cortante a cada frase, as palavras saindo rápido demais, movidas por algo mais frenético do que racional. Então ela disse aquilo que rompeu a calma controlada da sala e insistiu que o dinheiro retirado do fundo era apenas um retorno justo por criar alguém que nem era nosso para começo de conversa. O silêncio que se seguiu não veio por concordância, mas porque o peso daquela frase absorveu o ar ao redor. As câmeras ainda estavam gravando. Cada sílaba tinha sido captada sem intenção, sem ensaio e sem proteção. Eu não senti triunfo, nem satisfação, apenas uma clareza firme, que se acomodava devagar. A verdade finalmente tinha falado sem a minha ajuda. Os dias entre a gravação e a audiência pareceram suspensos em uma quietude estranha, como se o próprio ar estivesse aguardando que algo irreversível acontecesse. Convites, declarações e protocolos percorreram o sistema jurídico com uma disciplina que eu jamais tinha visto em qualquer aspecto da minha vida familiar. Não houve gritos, portas batidas, nem explicações cheias de culpa, apenas documentos, datas e procedimentos avançando com inevitável constância. Quando a audiência finalmente chegou, o ruído emocional que sempre acompanhava qualquer coisa relacionada à minha família adotiva havia sido substituído por uma expectativa mais afiada e silenciosa. O tribunal no centro de Miami não tinha nada a ver com os cômodos onde as brigas da infância aconteciam. Ele carregava uma gravidade que não dependia de intimidação. As paredes não ecoavam história pessoal, apenas sustentavam o processo. Howard caminhava ao meu lado, oferecendo instruções breves sobre onde me sentar e como o cronograma se desenrolaria. A calma dele parecia uma estrutura na qual eu podia me apoiar sem medo de desabar. Dentro da sala de audiência, a distância entre as mesas parecia maior do que realmente era. Minha mãe, Deborah, e meu pai, Franklin, sentavam-se rígidos, suas posturas exibindo um tipo de orgulho ferido. Minha irmã Courtney e meu irmão Ita evitavam meu olhar, seus rostos presos entre defesa e desconforto. Era a primeira vez que eu os via desde a gravação, e a formalidade da sala os tornava menores de algum modo, não em tamanho, mas em certeza. O juiz leu as petições com uma atenção que não deixava espaço para interpretações. Os documentos do trust foram revisados. O histórico de saques, examinado. O propósito original, claramente estabelecido. Nada no processo era emocional. Até a filmagem da entrevista foi tratada como prova, não como espetáculo. O descontrole de Courtney, capturado nitidamente pelas câmeras, foi exibido sem comentários. Sua voz encheu a sala por um momento, despojada do caos que a acompanhará. A declaração carregava seu próprio peso, inalterada, inegável. Howard apresentou nosso lado com a mesma precisão contida que demonstrara desde o início. Ele não me pintou como vítima nem elevou Margaret a uma figura heroica. Apenas colocou os fatos em ordem, um após o outro, até que a narrativa dos últimos 20 anos se tornasse impossível de enquadrar como um mal-entendido. A linguagem era clínica, o tom constante. A verdade, percebi, não precisava de adornos para ser poderosa. Quando o juiz anunciou a decisão, parecia que a sala havia se estreitado ao redor de cada palavra. A conclusão foi firme. A tentativa de contestar as decisões de Margaret sobre seu patrimônio foi rejeitada. Os saques do trust foram considerados inadequados, exigindo restituição total, incluindo valores acumulados ao longo dos anos.
A decisão não atribuiu malícia, atribuiu responsabilidade. E naquele momento, responsabilidade trazia mais consequência do que a culpa jamais traria. Débora levou a mão à boca, como se precisasse se firmar. Franklin encarou a frente, o maxilar rígido, o veredito pousando sobre ele como um peso inesperado. A expressão de Courtney vacilou em incredulidade, e Ethan pareceu encolher na cadeira. Eu não senti triunfo. Não senti vingança. O que se instalou dentro de mim foi uma constatação mais silenciosa, algo há muito devido finalmente havia sido reconhecido por alguém com autoridade para nomeá-lo. Quando o juiz encerrou a sessão, a sala se esvaziou em um tipo de silêncio respeitoso. Ninguém me chamou. Ninguém tentou explicar ou pedir desculpas. A ausência deles, pela primeira vez, pareceu o fechamento de uma porta que eu nunca tinha sido autorizada a tocar antes daquele dia. Nas semanas após a decisão, o formato da minha vida mudou silenciosamente, como se o mundo tivesse sido reorganizado enquanto eu não olhava. O barulho em torno do caso se transformou em um zumbido distante, substituído por um ritmo mais estável que abriu espaço para decisões que eu jamais imaginara tomar. Nada dramático anunciou a mudança. Ela se instalou aos poucos, sustentada pelo simples fato de que o chão sob meus pés finalmente me pertencia. A saúde de Margarete piorou com uma delicadeza que não pedia compaixão. Ela se conduzia com a mesma firmeza tranquila que mostrava desde a noite em que deixamos o restaurante, cuidando de seus assuntos com uma clareza que tornava cada passo intencional. Fiquei perto, não por obrigação, mas por uma conexão que havia se tornado surpreendentemente forte. Sua presença se transformará em um tipo de gravidade sutil, firme, inconfundível. Quando ela se foi, o momento foi silencioso. Não houve luta, nem pausa dramática, apenas um leve suspiro marcando o fim de uma vida definida por escolhas que ela raramente explicava. Cuidei dos arranjos com o apoio de Howard, sentindo o peso da responsabilidade sem ser esmagada por ele. O luto não veio como tempestade, veio como um incômodo constante, tecido com gratidão por ela ter escolhido entrar na minha vida quando entrou. A transferência do patrimônio ocorreu sem disputa. A clareza jurídica não deixou espaço para contestação. Usei parte da herança para criar uma pequena fundação voltada ao apoio de crianças em acolhimento, oferecendo reforço escolar, orientação financeira e recursos que eu um dia desejei, mas nunca recebi. Construí-la deu forma aos anos que pareciam perdidos, transformando-os em algo com direção, não arrependimento. Notícias da minha família adotiva surgiam de vez em quando. Minha mãe, Débora, perdeu seu emprego administrativo depois que o julgamento financeiro se tornou registro público. Meu pai, Franklin, voltou ao trabalho por turnos, incapaz de conseguir algo mais estável. Minha irmã, Courtney, enfrentava dificuldades para encontrar emprego, cada entrevista parecia terminar assim que sua participação no caso era mencionada. Meu irmão, Ethan, declarou falência em poucos meses. As vidas deles encolheram sob o peso das consequências, cada resultado diretamente ligado às decisões que juravam ser inofensivas. Nenhum deles procurou se desculpar. Quando mensagens apareciam, vinham em forma de pedidos indiretos, perguntas sobre ajuda temporária ou oportunidades para recomeçar. Eu bloqueei cada uma das mensagens sem hesitar. Não havia mais nada a esclarecer. A distância, que antes me era imposta, havia se transformado em um limite que eu finalmente tinha o direito de escolher. Meus dias se preencheram com trabalho, reuniões e a satisfação silenciosa de ver a fundação ganhar forma. Eu não buscava reconciliação nem vingança. Eu queria estabilidade. E, pela primeira vez, senti essa estabilidade se formando ao meu redor de um jeito que não dependia da aprovação de mais ninguém. O passado já não ditava a estrutura das minhas decisões. Ele apenas as informava. E, em meio a esse ritmo constante, eu compreendi que ir embora nunca tinha sido uma tentativa de provar algo. Era um ato de recuperar o espaço para definir uma vida que antes havia sido planejada sem a minha participação. No fim, a história de Deanna lembra aos espectadores que família é definida por conduta, não por títulos. A traição pode ferir profundamente, mas a responsabilidade traz sua própria forma de justiça. Ela escolheu proteção em vez de proximidade, verdade em vez de silêncio e respeito próprio em vez de lealdade forçada. Sua decisão de romper o ciclo mostra que a cura muitas vezes começa com distância. Obrigada por ouvir sua história. Se ela permaneceu com você, considere compartilhar seus pensamentos e tire um momento para refletir sobre os limites que protegem a sua própria paz.